Fala, historicizantes! Professor Diego Oliveira aqui falando, e na aula de hoje você vai aprofundar seus conhecimentos sobre o imperialismo, especificamente na África, um dos momentos mais tristes da história da humanidade e que, infelizmente, tem consequências até os dias atuais. Dito isto, vamos para mais um vídeo. Pois é, historicizantes. Na aula de hoje, vamos entender e aprofundar nossos conhecimentos sobre o imperialismo. Falar sobre imperialismo é falar também da nossa história como povo brasileiro, porque parte daquilo que somos hoje reflete dos africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil. Então, falar da história do imperialismo, processo de colonização na África, é falar também, por que não, da nossa história como sendo povo brasileiro. Falar sobre imperialismo na África, a gente precisa destacar alguns pontos. Primeiro, definição de imperialismo. O que é, professor, a definição de imperialismo? Olha só, conjunto de ações empreendidas por um Estado ao exercer domínio sobre um território estrangeiro, controlando a economia e a política local. É importante aqui destacar que o imperialismo ele envolve a dominação de um povo por outro, buscando explorar os recursos naturais, mão de obra, mercados consumidores e expandir o seu prestígio internacional. E foi isso que os países europeus fizeram ali no continente africano. Vale destacar também que o imperialismo ele se dá a partir do início do século XIX e vai até o século XX, onde alguns fatores influenciaram para chegar até aquilo que conhecemos como imperialismo na África. Podemos destacar, primeiramente, a Revolução Industrial. Para falar sobre Revolução Industrial aqui, a gente precisa destacar que a Revolução Industrial, no contexto ali da Inglaterra, eles produziam muito mais daquilo que os habitantes eles conseguiam consumir. Foi necessário, então, expandir esse mercado consumidor em busca de matéria-prima e novos países, novas pessoas para poder consumir seus produtos. Imagine que no contexto antes da Revolução Industrial, uma determinada fábrica ali conseguia produzir cerca de 10 pares de sapatos por dia. Com o advento da Revolução Industrial, isso aumenta para 100, 200, 300 pares de sapatos por dia. Sendo necessário, chega até um determinado momento que as pessoas daquele local não conseguem mais consumir. Então, qual foi o objetivo dos países que estavam envolvidos, sobretudo no processo de revolução industrial? Ampliar esse mercado consumidor, ampliar a busca por matéria-prima, já que eles necessitariam dessa matéria-prima para produzir em larga escala. E também excedente de produtos. Agora, se eu tenho muitos produtos, eu preciso colocar esses produtos em outros lugares para que as pessoas possam consumir, para que as pessoas possam comprar meus produtos. Isso aqui, historicizantes, é o processo de contexto histórico daquilo que conhecemos como imperialismo. É claro, professor, significa dizer que eles, ao partir para o continente africano, utilizou desses pontos aqui para colonizar aquelas regiões? Não. Eles se utilizaram, sobretudo, de um ponto chamado de justificativa cultural, a ponto de dizer o seguinte: olha, estamos indo para aí levar desenvolvimento, levar o avanço, levar a cultura. Isso eles chamaram de missão civilizadora. Veja que horrível. Ou seja, desconsiderar a cultura que aquele povo já tinha. E isso foi o que eles utilizaram para deturpar, para camuflar aquilo que eram os objetivos dele mesmo, que era busca por matéria-prima e também expandir seu mercado consumidor. E aqui, historicizantes, a gente pode destacar alguns pontos importantes nesse que a gente conhece como imperialismo na África. Primeiro ponto: exploração de mão de obra.
populações africanas eram obrigadas a trabalhar em plantações, trabalhar em minas, muitas das vezes em condições de semi-escravidão. Segundo ponto, exploração de riquezas arqueológicas. Diversos artefatos e peças históricas foram retiradas ali do contexto das regiões da África. É só a gente lembrar, e aqui eu posso destacar, peças do Egito Antigo. Muitas delas foram destruídas, peças que representavam a história daquele povo, mas também algumas dessas peças foram levadas para o Museu Britânico em Londres, justamente tirar a cultura, tirar a história daquilo que tem, daquilo que foi do Egito Antigo para levar para o país ali da Inglaterra, para o Museu Britânico. Veja que contradição. Eles estavam indo querendo levar e diziam que estava levando a civilização, a cultura, o desenvolvimento, e chega lá na região do Egito Antigo e retira as peças históricas e leva para o seu território. Veja que contradição. Muitas das peças também foram destruídas dentro desse processo de extração, dentro desse processo de exploração de riquezas arqueológicas. Próximo ponto, retirada de recursos naturais, e aqui eu posso destacar o ouro, especificamente ali na África do Sul, o cobre, especificamente no Congo, petróleo na Nigéria, borracha no Congo. Essas atividades beneficiavam as fábricas, a produção na Europa, e em nenhum momento beneficiavam o povo, as regiões ali da África. E aí chega um determinado momento que você diz: pode piorar, professor? Pode piorar. E foi exatamente o que aconteceu com o que chamamos da Conferência de Berlim. O que foi, professor, essa Conferência de Berlim? Eu posso dizer que foi uma lei, veja, uma lei para legitimar algo de errado. Ou seja, para tornar algo bom, para trazer algo que é errado, para eles olharem e dizer assim: vamos criar uma lei para evitar conflitos de europeus dentro das regiões africanas. A princípio, eles utilizaram da chamada ocupação efetiva, em que um país que já estava ali dentro daquele território, já estava administrando, já estava colonizando, teria posse daquela região. A Conferência de Berlim é como se você pegasse uma pizza e separasse várias fatias para os países europeus. Aí eu pergunto para você: será que não tinha população vivendo naquelas regiões? Será que aquelas pessoas também não eram dignas de história? Será que aquelas pessoas não eram humanas também? Mas foi isso que aconteceu ao criar uma lei chamada Conferência de Berlim para legitimar essa exploração, para separar. Olha, esse ponto aqui é seu, essa parte aqui é seu, esse território aqui é seu, sem considerar em nenhum aspecto as populações que ali já estavam. Ignorou os povos africanos, as fronteiras étnicas, dividindo o continente de acordo apenas aos interesses europeus. E aqui a gente pode destacar alguns países colonizadores e as regiões ocupadas. Por exemplo, a Inglaterra colonizou a região do Egito, Sudão, Uganda, Quênia, Nigéria, África do Sul, Zâmbia. A França, por exemplo, colonizou a Argélia, Tunísia, Marrocos, Mali, Níger. Portugal colonizou Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Bélgica, o Congo, Itália, Somália. Esses países, é só você olhar. Hoje, esses países falam a língua do colonizador como sendo a língua principal daquele país. Veja que isso não só influenciou na extração de recursos naturais, de matéria-prima, mas também alterou a língua, alterou a geopolítica, alterou o território que era dividido, que era separado por etnia, e passou agora a ser separado de acordo com aquilo que eram os países europeus ali como sendo colonizadores. Próximo ponto, as consequências. Professor, quais são as consequências que a gente pode destacar desse processo de dominação
imperialista dos países europeus com relação à África. Primeiro ponto, dominação cultural, imposição de línguas, religiões e costumes europeus, enfraquecendo ali tradições locais. Próximo ponto, trabalho infantil e semi-escravo. Crianças e adultos foram explorados em minas e plantações, muitas das vezes submetidas a jornadas longas e também punições severas. E aqui podemos destacar um ponto que, infelizmente, é uma consequência até os dias atuais, que são conflitos internos. Veja que, a partir do momento que esse território africano foi separado a partir de um contexto da Europa, de uma separação territorial pelos países colonizadores e não privilegiaram as etnias que ali já estavam. Chega em um determinado momento que as etnias passaram a habitar dentro do território de uma outra etnia. Isso gerou disputas territoriais e conflitos que infelizmente perduram até os dias atuais, já que muitas etnias ficam separadas ou convivem à força com outras. E aí gerou violência e também massacres. Povos africanos foram mortos. Infelizmente, até os dias atuais, acontecem guerras por disputas territoriais, já que essa separação foi olhada apenas no contexto do colonizador e não no contexto das populações que já viviam ali. E aí, eu trago para vocês aqui uma curiosidade importante. A Etiópia foi o único país que não foi colonizado dentro desse processo de dominação imperialista dos países europeus com relação às regiões da África. É só a gente destacar que a Etiópia, ela conseguiu resistir contra a Itália. Tornou-se símbolo de resistência africana, inspiração para movimentos de independência em outros países. Por exemplo, a bandeira, como curiosidade para vocês, a bandeira da Etiópia, com as cores verde, amarelo e vermelho, ela serve de referência para diversas outras bandeiras de países africanos após conquistarem a sua independência. Veja, historicistas, que o processo imperialista foi um dos piores momentos que aconteceu na história. E isso reflete até os dias atuais como consequência. Esse conteúdo, eu queria destacar para vocês que esse conteúdo ele está especificamente dentro da plataforma Historicizando, não só com relação aos materiais que você pode utilizar nos seus estudos, como também nas suas aulas, como também a aula aprofundada sobre esse tema. Então, se você tem interesse de não só aproveitar todos os slides, não só sobre imperialismo na África, mas também imperialismo na Ásia, como também todos os outros conteúdos históricos, você pode entrar dentro da plataforma Historicizando e aproveitar todos os materiais que lá estão, como apostilas, mapas mentais, slides, atividades lúdicas, planejamentos, aulas ao vivo, aulas gravadas, tudo disponível dentro da plataforma Historicizando. Dito isso, historicizantes, eu fico por aqui. Eu espero que você possa aprofundar seus conhecimentos mais sobre esse tema e estarei disponibilizando um material gratuito lá dentro do meu grupo do WhatsApp, Historicizando. Você pode entrar também sobre esse tema. Vou estar disponibilizando material sobre esse tema. Você entra lá no grupo e aproveita esse material como uma amostra grátis da plataforma Historicizando que eu estou disponibilizando para você. Aguardo você dentro do grupo e também dentro da plataforma Historicizando. Um grande abraço do professor Diego Oliveira e te aguardo na próxima aula.